Olá, meus caros alunos, estamos aqui de volta com a aula 5.2, agora para fazermos aquela revisão dos conteúdos da nomenclatura, né, parte 1, que você possa relembrar mais uma vez e também ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha só, revisão de nomenclatura orgânica, regra geral, parte 1. Vamos rever os conteúdos? Nós vimos que, com relação aos hidrocarbonetos, as cadeias carbônicas, elas podem ser cadeias abertas, elas podem ser cadeia fechada e não aromática, que a gente chama de cadeias alicíclicas, e cadeias carbônicas fechadas, que também denominada aromática, quando tiver o núcleo benzeno, tá joia? Sendo assim, olha só, a cadeia aberta, elas podem ser características dos hidrocarbonetos alcanos, dos hidrocarbonetos alcenos, alcinos e alcadienos. Todos esses hidrocarbonetos, eles apresentam cadeia carbônica aberta, quer dizer, ele não forma ciclo, né? Já a cadeia carbônica fechada e não aromática, quer dizer, que não tenha benzeno, então nós teremos aqui os compostos que são os hidrocarbonetos ciclanos, são alcanos de cadeia fechada, mas não aromática, e nós temos também os ciclenos, tá certo? Que são cadeia dos alcenos, cadeias fechadas, por isso os ciclenos. Sobre as cadeias fechadas, nós temos agora aquelas que apresentam o núcleo benzeno, que são chamadas cadeias aromáticas, portanto, caracterizando exatamente os compostos aromáticos, tá certo? Na sequência, nós temos aqui a nomenclatura dos alcanos de cadeia não ramificadas, quer dizer, de cadeia aberta, onde utilizamos primeiro o prefixo referente ao número de átomos de carbono. Em seguida vem o infixo, que é caracterizado pelo compostos hidrocarboneto que só tem ligações simples, e como se trata de hidrocarboneto, expressamos a função hidrocarboneto, quer dizer, e assim nós estamos fazendo uma revisão da aula para que na atividade você possa ter sucesso. Valeu? Quando eu tenho um alcano de cadeia, quando eu tenho um alcano de um carbono só, ele apresenta 4 carbonos. E aqui nós teremos o quê? Met, que é o prefixo, an e o. Portanto, o nome desse hidrocarboneto alcano é o metano. Nós temos agora um alcano com 2 carbonos. Sendo assim, nós temos o quê? O prefixo et, an e a terminação o. Então, nós temos o etano. Na sequência agora, nós vamos ver o que você não deve esquecer para fazer uma boa nomenclatura. Primeiro, o número de carbono. Carbono 1, prefixo met. Carbono 2, prefixo et. Carbono 3, prefixo prop. Carbono 4, o but. Carbono 5. Carbono 4, carbono 5, pente. Congelou o relógio. Estava só em 29. É o slide ali, né? E você já está no exercício, não, né? Ainda não. Tá, porque você estava falando assim, eu achei que você ia passar a hora com o exercício pra cá. Não, é que eu estava achando que estava congelando. Repete, então. Repete a revisão. Eu estava olhando para o slide pensando que era o relógio, porque o relógio antes ficava desse lado.
Não, não, porque eu sou acostumado, o relógio está do lado de cá e botou lá. Aí eu fiquei zanoi. Vamos começar a revisão, é? Ou não? E aí, meu caro aluno, veja só, para você aprender melhor a nomenclatura, então nós temos carbono 1 é o MET, carbono 2 é o ET, carbono 3 próprio, e até o carbono 10, que você tem o prefixo DEC. Agora, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, o que que nós sabemos? Nós temos o quê? Ligação simples, AN, ligação dupla, N, duas duplas de N, 3 duplas tri-N, uma tripla IN e 2 triplas de IN. Valeu? Desejo a você boa sorte e já já voltaremos para o comentário da nossa atividade de sala. Boa sorte! E agora, meu caro aluno, e aí? O que você realmente conseguiu nessa atividade de sala? Será que você conseguiu resolver todas as questões com sucesso? Ou, vamos ver agora, se você entendeu e você acertou, parabéns. Se não, vamos ver por que você, tá bom? Precisava saber qual a correta. Por quê? Porque na questão 1 nós temos assim, ó, considere os hidrocarbonetos a seguir. Eu tenho aqui fórmula, ok? Que você viu condensada, fórmula simplificada, onde eu tenho o quê? Um hidrocarboneto de 3 carbonos, mais ligações simples. Eu tenho aqui o hidrocarboneto de cadeia fechada, tá bom? 6 carbonos, com uma dupla ligação, e tem um hidrocarboneto de 5 carbonos, só com ligações simples. E aí? Todos 3, ele pertence, vamos dizer, são hidrocarbonetos. Agora, considerando a classificação de cadeias carbônicas e de hidrocarbonetos, a análise dos compostos A, B e C revela que, veja bem, hein? Com relação a cadeias carbônicas e como eles são hidrocarbonetos, vamos analisar e refletir o que expressa o composto A, o B e o C, tá certo? Letra A e B são ciclanos, letra B, A é um alcano, mas C não pode ser considerado alcano por não apresentar o mesmo número de carbonos. C, B é um alceno, assim classificado por causa da ligação dupla. D, A, B e C são, respectivamente, ciclano, cicleno e ciclano. Ou a letra E com B e C são compostos ramificados. Agora eu pergunto para você, meu caro aluno. E aí? O que você assinalou como resposta? Vamos lá? Então, se você assinalou a alternativa D, que diz que aqueles 3 compostos, todos são hidrocarbonetos. No entanto, A, B e C são exatamente quais? O hidrocarboneto ciclano, que é fechado, só apresenta ligações simples. O segundo, cicleno, porque é uma cadeia fechada e apresenta uma dupla ligação. E o terceiro também, que era com 5 carbono, um ciclano, porque só apresenta ligações simples, tá certo? Os demais não corresponderia à verdadeira questão, tá joia? Aqui no comentário, nós dizemos que ciclanos são hidrocarbonetos cíclicos que contêm apenas ligações saturadas, isto é, ligações que só têm ligação simples, compostos que só têm ligações simples. Já os ciclenos são hidrocarbonetos cíclicos que contêm apenas uma insaturação, tá bom? Então, assim sendo, esperamos que vocês tenham entendido e assinalado a resposta correta, que seria a alternativa D, tá bom? Aqui na segunda questão, nós dizemos que os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem somente ligações simples entre os seus átomos de carbono.
Sobre propriedade dos alcanos, marque a alternativa correta. Ou seja, letra A, os 4 primeiros membros da série homóloga dos alcanos são líquidos. Letra B, são menos densos que a água. Letra C, são muito reativos e solúveis, uma vez que são polares. Letra E, é natural que os alcanos sejam mais densos do que a água. Seu ponto de fusão e ebulição diminui com o volume molar e o volume molar aumenta. Qual a alternativa correta aqui? Então, a alternativa correta, letra B, olha aí. São menos densos que a água. Então, os hidrocarbonetos de cadeia aberta, e apresentam somente ligações simples entre os átomos, uma das propriedades é que eles são menos densos que a água. Por isso, eles são derivados do petróleo, e quando está misturado com a água, ele fica na parte superior, tá bom? Então, se você acertou a letra B, parabéns. E vamos em frente agora para os nossos comentários. Olha aí por que a letra B. A resposta é a letra B porque, conforme você viu, olha, os alcanos de cadeia aberta e que possuem ligações simples entre os átomos de carbono. Uma das propriedades, olha só, é que em condições normais de temperatura e pressão, os alcanos com até 4 átomos de carbono, eles se encontram no estado gasoso. Eles são menos densos do que a água, são poucos reativos e insolúveis em água, uma vez que são apolares. Seus pontos de fusão e ebulição, eles aumentam conforme o volume aumenta. Agora, os alcanos acima de 4 átomos de carbono, eles já passam a ser líquido. Mesmo assim, os hidrocarbonetos alcanos, aqueles que apresentam somente ligações simples, mesmo sendo líquido, meu caro aluno, ele não se mistura com a água, ele se torna menos denso do que a água, tá bom? Então, nós estamos trabalhando aqui com os hidrocarbonetos, onde na primeira questão nós abordamos sobre a cadeia carbônica, né, em relação também ao número de ligações que existiam entre os carbonos, e aqui sobre a propriedade dos alcanos hidrocarbonetos. E agora, se liga no Enem. Aqui no Se Liga do Enem, nós vimos a terceira questão que diz o seguinte. Preste atenção, meu caro aluno, fique ligado. A folha de pata de vaca, tá bom? É um vegetal, né? Que é apelidado de pata de vaca. Ele apresenta fitoquímicos, quer dizer, derivados químicos, componentes químicos na composição dessa folha, que tem a ação hipoglicemiante. Ou seja, pode reduzir a glicemia, que é exatamente a glicose que circula no sangue. E por isso, o chá de pata de vaca é utilizado como complemento do tratamento medicamentoso de diabetes. Possui entre seus compostos químicos um alcano, cuja fórmula molecular apresenta 74 átomos de hidrogênio. Portanto, o número de átomos de carbono presente na cadeia carbônica deste composto é importante que não é anunciado, desculpa. Foi apresentado 74 átomos de hidrogênio no composto. Como é um alcano, tem que ter carbono e hidrogênio. Você se lembra da forma geral dos alcanos? A forma geral dos alcanos é o quê? CnH2n mais 2. Se você sabe que esse componente químico da pata da vaca tem 74 átomos de hidrogênio, agora fica fácil você descobrir quantos carbonos tem na cadeia. Vamos lá, então? Será que é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E?
Vamos lá, então? Olha só, meu caro aluno, se você assinalou 36 como o número de átomos de carbono no composto que tem 74 átomos de hidrogênio, está totalmente correto. Vamos aqui agora? Vamos lá, então? Olha só. Por que que foi a letra D? Porque é o seguinte, conforme eu falei, a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. No entanto, sabendo que o número total de hidrogênio no composto é 74, encontramos o valor de N, quer dizer, que corresponde ao número de carbono. Então, aí nós o que é que fazemos? 2N mais 2 é igual a 74. Então, 2N vai ser igual a 74 menos 2. 2N vai ser igual a 72 e N vai ser igual a 72. Então, 72 dividido por 2. Logo, N é igual a 36. Sendo assim, o número de carbono é 36. E a resposta certa foi a letra D. Então, meu caro aluno, vocês já viram a importância da fórmula geral dos compostos? Da mesma maneira, se dissesse que quantos átomos de hidrogênio teria este composto alcano, se fosse dito que 36 átomos de carbono teria na sua cadeia. Então, você ia fazer similar. Nessa questão, foi dado o número de, olha só, 74 foi dado o número de hidrogênio, descobriu-se o número do carbono. Mas se fosse dado o número de carbono, automaticamente você também obteria o número de hidrogênio. Beleza? Esperamos ter colaborado para o seu aprendizado durante esta aula. E agora, meu caro aluno, olha só. Você vai ficar ligado, porque já já voltaremos com mais aula de Química Orgânica. Lembre que, utilizando alguns conceitos, alguns conhecimentos da aula que nós estamos fazendo aqui, o comentário, que fizemos a revisão e que você, na atividade de sala, também conseguiu fazer e com certeza foi bem sucedido, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com as nomenclaturas dos compostos orgânicos, principalmente os hidrocarbonetos, sabendo que, vocês viram, né? Nós temos hidrocarbonetos de cadeias abertas, principalmente aqueles que têm ligações simples entre os átomos de carbono na cadeia, eles são os alcanos. Quando tiveram uma dupla ligação, eles serão os alcenos, ou seja, os alcanos terão fórmula geral CnH2n mais 2 e os alcenos CnH2n apenas. O dobro de hidrogênio é o dobro do átomo de carbono. Fique ligado. CnH2n. E quando chegar a vez dos alcinos, daqui a pouco, na outra aula, você vai se ligar que a fórmula geral é CnH2n menos 2. Porque a cada vez que entra uma ligação entre o carbono, 2 hidrogênios serão tirados daquele de carbono. Então, alcano CnH2n mais 2, alcenos CnH2n e alcinos CnH2n menos 2. Fique ligado que voltaremos com mais aula para você, meu caro aluno.